Okay. Ok. Esse foi o tema da minha pesquisa de mestrado há 2 anos atrás. A minha pesquisa de mestrado ah, foi com o objetivo de verificar a produção de crianças surdas dentro de escolas e também adultos ouvintes e surdos que produzem em escrita de sinais. Se essa produção é igual e a produção de surdos e ouvintes é igual ou não. A minha professora orientadora é a professora Mariane. Next slide, please. Okay, it's there. Back to me. Ok. Eu comecei a pesquisar no mestrado. Eu era ainda aluno de faculdade e tinha disciplinas sobre escrita de sinais, ensaio writing, 1, 2 e 3. A mesma professora, a professora Mariane, eu comecei a aprender, comecei a me aprofundar nos meus estudos. Eu também trabalhava em alguns locais, em algumas escolas inclusivas. Essas escolas, teve um dia que aconteceu em que 2 alunos surdos tinham vários alunos ouvintes e 2 alunos surdos, e a professora não sabia quase nada de língua de sinais. E a atividade era com relação a números, né? Números 1, 2, 3 e 4 até o número 9. E a professora, ela colocava em português, né? Please, back to the PowerPoint, the slide. Yes. The Or go first back. slide. First slide, First slide? please. First slide, No. Steve, go backwards. There we go. Okay. The second slide now. Now the second slide. Okay. Back to me. Ok. Okay. E a professora, ela pedia com que os alunos viam, no caso, o número 1 e falavam em português. Os ouvintes e os surdos, eles poderiam sinalizar, ver o número e sinalizar o número 1. E os 2 alunos, uma mulher, ela conseguia fazer as leituras em português, mas o outro aluno, que era um menino surdo, ele não conseguia fazer essa leitura em português. Ele sempre copiava da outra aluna que era surda. E essa aluna sempre ajudava esse aluno. E eu, verificando isso, eu percebi que ele não aprendia a a leitura. E isso foi um desafio para mim. Isso me provocou a pesquisar sobre isso. E eu comecei a apresentar o Sign Writing para esse aluno. E esse aluno, ele se motivou a aprender. Ele sozinho. Não tinha nenhuma cópia. Ele sozinho, ele fazia as atividades. Antes disso, ele não fazia sozinho. Ele copiava de outro aluno. Uh, next, next slide, please. Next slide, yes. There Yeah. it is. Ok. Posteriormente, o curso de Letras Libras, eu me motivei a pesquisar no mestrado, né? O prazer da leitura e a produção em escrita de sinais. E com relação à ludicidade, por exemplo, trabalhando a questão de configuração de mão. Aqui nós temos esse material. You can see. Vocês Yes. podem ver agora. Por exemplo, ok.
Então, o trabalho de configuração de mão, por que configuração de mão? Porque os alunos na universidade, eles aprendem apenas o básico das configurações de mão, né? Então, para dentro, para fora, e isso eu disponibilizei para os alunos, eu disponibilizei para eles, onde que cada aluno ele tivesse a sua configuração de mão. E eu pediria com que o aluno escrevesse, por exemplo, essa era a configuração de mão, essa era a escrita. Então os alunos vinham até o quadro e escreviam. E os outros alunos ah, pediam para que eles acrescentassem mais coisas, para que eles acrescentassem sinais, motivando e provocando esses alunos a produzirem e criarem novos sinais, um sinal realmente com aquela configuração de mão. Então, essa configuração de mão, por exemplo, com esse sinal, ou essa com esse sinal, por exemplo, no PowerPoint, nós podemos observar isso. Okay, next PowerPoint. Não, não. Wait a minute, please. Okay. Is this Então, okay? Oh, sorry. Valerie, Yes, please, I'm here. next slide, please. Okay. Next slide, please. There we are. Accidente. Ok. Back to me. Back to her. Yes. Então, na primeira imagem, eu comecei a mostrar para os alunos, por exemplo, o sinal de acidente. E eu coloquei em escrita de sinais errado. Porque normalmente os alunos eles recebem o que é correto do professor. E eu queria mostrar o errado para que os alunos corrigissem. Significando, então, com que esses alunos tinham o aprendizado realmente. Então, qual era o erro que tinha ali no sinal? Então, eu não sei qual era o erro. Então, eu não sei qual é o sinal correto. E alguns alunos sabiam que eu sei escrever em escrita de sinais, mas eu provoquei esses alunos a tal ponto com que esses alunos vinham me corrigir e a gente discutia sobre isso e me perguntava, é isso realmente ou não? Nós podemos observar na segunda imagem. A primeira foto é o erro que está na mão, porque está dessa forma, em escrita de sinais, e o sinal correto é esse. E eu coloquei dessa forma na escrita de sinais. Os alunos, eles corrigiram para essa forma. Eles corrigiram para a mão dessa forma. O problema é que a mão superior estava para cima, ela vinha acima e não tinha o contato. Então ela passava por cima da mão de apoio, no caso a mão esquerda. Então, eles corrigiram e posteriormente a isso eles corrigiram novamente. Eles abaixaram a mão direita, mudando a cor, né, para preto com um corte, como nós sabemos, né, corrigindo para o sinal correto. Então, o objetivo é com que esses alunos eles tenham autonomia para que eles façam essa autocorreção, eles se autocorrijam. Next slide, please, Valerie. Yes, it's up.
Ok, back to me. Então, sobre leitura e escrita, existe a necessidade de se relacionarem. Então, existe essa necessidade de se relacionarem, né? Então, não tem como focarmos apenas na escrita e esquecer da leitura. Então, ou a gente escreve demais sem focar na leitura, a gente pode estar escrevendo errado. Então a gente precisa treinar a escrita, praticar a escrita e ler essa escrita, fazendo uma autocorreção para que ela seja uma escrita correta, né? E a minha percepção, enquanto pesquisadora, é que os alunos eles sempre escrevem as atividades e entregam sem ler. O problema é que o professor ele tenta fazer a leitura e sente dúvidas, ah, identifica alguns equívocos na escrita. Então é dessa forma que existe essa necessidade. Next slide, please. Next. Next one. Yeah. There. Back. Back. Yeah. Uh-oh. 1 minute. Ok, perfect. Ok. Então, esse é um exemplo. Então, a importância da leitura e escrita estarem relacionadas, porque em português, casa, né? Nós sabemos a leitura do português, casa. Se nós não tivermos uma convenção, né? Por exemplo, o Signwright ainda não tem um padrão, né? Mas a voz, se nós fizermos uma comparação com casa, nós podemos escrever ele com K e com Z, que tem o mesmo som, ou C e com Z, que tem o mesmo som, Gaza, né? Então tem algumas escritas de uma mesma palavra que são possíveis. Porém, se os alunos eles identificarem essa voz, identificarem o som com a escrita ou não fizeram essa identificação, eles podem escrever errado, né? Eles podem escrever errado. Por exemplo, eles podem escrever cana, que é uma escrita errada, que é um erro, é um equívoco, porque eles não fizeram a leitura, não tem relação com, com o som, né? Então, da mesma forma, nós podemos fazer uma comparação, então, com a escrita de sinais, que os escritores, as pessoas que escrevem, elas necessitam fazer uma releitura, uma leitura para corrigir alguns equívocos, se necessário. Ok? Next slide. This one. Thank you. Okay. Então, a metodologia foi relacionada com a ludicidade, né? Nós criamos esse jogo de boliche, né? Onde temos a numeração de 1 a 6, com que os alunos eles jogavam, derrubavam, por exemplo, derrubando o número 3, uma garrafinha. Essa garrafa continha um número. E qual número era dessa garrafa? O número 3? Ok. Então o aluno ele tinha que pegar a garrafa, ver o número e escrever, treinando a escrita.
E os alunos, eles treinaram e depois eles não olharam, eles jogaram, viam o número 5 e escreviam automaticamente. Eles não precisavam ler ou copiar a escrita que tínhamos ali, porque eles já treinaram, né? Eles praticaram essa escrita e isso é necessário, a prática da escrita. Next slide, please. Thank you. Então, precisamos tomar alguns cuidados, né? Por exemplo, essa questão dos numerais, né? Alguns professores aproveitam que os alunos estão praticando, né? A conta, uma conta de matemática, uma soma, né? Então, colocando em escrita de sinais. Mas isso não é tão bom, porque nós podemos. É a mesma coisa que ah, se nós escrevêssemos. Nós percebemos que isso não é bom. Então, algumas pessoas não escrevem uma conta de matemática. 1 mais 2 igual a 3. Eles não escrevem. Da mesma forma que no inglês eles não escrevem, eles colocam os numerais. Então, numa conta de matemática, eles vão colocar diretamente os números, os numerais matemáticos. Então, se eles aprendem os números para a escrita de sinais, não utilizem esses números na matemática, né? Então, os números matemáticos, eles são insubstituíveis, digamos assim. Então, há alguns cuidados que não podemos misturar, né? Essa questão dos numerais. Next slide, please. Então, uma comparação, né? E percebemos a diferença. Isso numa contação de história, nós percebemos essa diferença. Então, com relação aos numerais ainda. Então, uma pessoa foi como colocar isso em escrita de sinais? Colocar um? Não. Então, não colocamos um para uma pessoa foi, né? Então precisa colocar a língua de sinais. Então escrever a língua de sinais, né? Então com a configuração determinada para esse tipo de contexto. Então são ah, exemplos que nós podemos perceber que os numerais matemáticos, eles não podem estar envolvidos com em um outro contexto. E também nós não podemos utilizar o SciWrite para esse determinado contexto, para numerais matemáticos, que não tem uma relação tão direta assim. Next slide, please. Is that right? Yeah. Okay. Então, nós temos o número de 1 a 9, sendo possível criar um sinal. Então, nós podemos criar um sinal para essa configuração de mão, por exemplo, surdo, né, com essa configuração de mão. O número 2, nós podemos criar esse sinal, que no caso V, né, que é um sinal. Então, nós podemos fazer essa relação. Essa relação de numerais, né, é possível eles relacionarem com alguns sinais da língua de sinais, né, com a configuração utilizada para
os numerais. Next slide. Então, nós identificamos que as crianças, elas sempre esquecem de colocar o preto, né? Eles não colocam o preto, eles esquecem de completar, né? Eles sabem que é preto, eles sabem que é um 5, mas eles esquecem de completar a escrita de sinais com o preto, né? Eles esquecem. E do lado nós temos uma produção de um texto em que nós percebemos com que as crianças elas misturam a direita e a esquerda. Elas fazem a, a utilização da direita e da esquerda. Por exemplo, eu quero com a mão direita e o comer com a mão esquerda. Isso no texto. Então, eles precisam. ah, Isso é uma prática que existe a necessidade dessas crianças terem essa prática para que elas escolham ou a direita ou a esquerda, né, para uma escrita homogênea. Mas isso é normal, é um processo normal. Quando nós produzimos em língua de sinais, nós utilizamos a direita e a esquerda, mas porém no texto isso fica confuso e eu acredito que há uma possibilidade de padronização que em breve nós teremos. Ali nós podemos ver também o sinal de feliz. Ah, com que os alunos esqueceram de acrescentar o símbolo, esse símbolo, né? Esse símbolo, porque significa que é ao mesmo tempo. E os alunos omitiram alguns símbolos, né? Eles não colocaram esses símbolos, e eu percebi que em ASL, eles também, na escrita de sinais, existe essa omissão de símbolos também. As pessoas que escrevem, elas omitem esse tipo de símbolo. Next slide. Então, os adultos tiveram dificuldades em entender qual a diferença desses símbolos, né, com o movimento. Então, movimento com duas linhas para cima ou para baixo, outro movimento com apenas uma linha, que é para frente, né, ou para trás, né, vindo para mim, para trás, no caso. Eles tiveram dificuldade em separar, né? Eles sempre esqueciam, eles não memorizavam essa regra. Isso na minha pesquisa, né? E com os jogos, eles diminuíram os equívocos da utilização destes símbolos. Que eu vou mostrar para vocês, por exemplo, o rosto, com duas linhas para cima. Nós podemos ver aqui. Vocês conseguem ver. Então, são duas linhas, significa que o movimento é para cima. E também o mesmo rosto, com esse símbolo significa que uma linha que é para frente ou
significa que uma linha é para trás. E nessa atividade nós utilizamos essa essa questão lúdica, esses símbolos dessa forma para mostrar para os alunos a diferença. Next slide, please. Ok. Ahn, então, nós podemos observar que essa foi a atividade utilizada. Nós podemos lembrar dos, desse rosto, né, com duas linhas para baixo. Qual é a regra? É o movimento de duas linhas para baixo. Tá. Então, eles memorizavam e colocavam a configuração de mão. Dessa forma, com essa configuração. E qual tinha relação para baixo? Por exemplo, o Brasil, com essa mesma configuração de mão, com esse movimento para baixo. Então a gente escrevia. Então esse era o movimento certo, junto com o rosto, que eles faziam a relação com as duas linhas para baixo, com a configuração de mão, identificando o sinal. Eles praticaram muito atividades desse tipo e posteriormente eles fizeram texto onde acertaram e diminuíram os equívocos utilizando estes movimentos. Este foi um sucesso, né, da nossa pesquisa. Next slide. E também a prática de leitura e escrita. Nós mostramos alguns desenhos, algumas ilustrações, pedimos com que eles refletissem sobre e que eles escrevessem textos sobre essas ilustrações. Os alunos vinham e escreviam, né? Tinha alguns alunos que tinham vergonha, timidez, né? Que não queriam, mas da mesma forma que nós mostramos no começo que nem nós todos não sabíamos o correto e nós estaremos ali para se ajudar, né? Então, dessa mesma forma, eles teriam que vir à frente para escrever os textos, né? E isso foi algo muito bom, foi uma atividade produtiva, né? E no final nós mostramos, no final da atividade mesmo, nós mostramos a forma correta de se escrever. Next slide. Drink? Yes. We can talk about that later. Right now, we mustn't do that. Então, nós podemos comparar, e nessa comparação nós identificamos entre adultos e crianças quais as diferenças. Entre crianças e adultos, nós identificamos que são os mesmos equívocos. Eles esquecem de pintar, né, de preencher com preto. Por exemplo, ali eu acredito que o sinal é o sinal de saber.
So you want the next slide? No. Sim, então esse sinal de sonhar, refletir, né? E aqui nós sabemos que é preto, mas os adultos, eles não preenchiam com preto. Eles sabiam a regra básica que eles tinham que preencher, mas eles escreviam, faziam os textos e esqueciam de preencher com preto. Significa que eles não sabem? Não. Era uma escrita natural e eles não preenchiam. Da mesma forma que eu, enquanto professora, eu não preenchi algumas vezes, né? A gente acaba se esquecendo, mas as pessoas, os professores, eles também esquecem de preencher com o preto, né? E isso é da mesma forma que nós identificamos isso nas crianças também. Do lado nós vemos a eu, né? O sinal de eu. O aluno escreveu um texto todo com a direita, né, fazendo referência com a mão direita, e fez o sinal esquerdo para eu, com a mão esquerda. Por exemplo, ela fez: eu viajei para encontrar minha família e amigos, todo com a mão direita, mas aconteceu com o sinal com a esquerda. Isso com adultos, né? Da mesma forma que identificamos com as crianças também. E também o símbolo, né? O símbolo que identifica a simultaneidade no sinal, eles omitiram. E eu acho que é importante, porque ele não atrapalha na leitura, né? Essa omissão, ela não atrapalha na leitura. E para mim, eu consigo entender, né? Não atrapalha na nossa leitura. Next slide. Então, concluindo, nós comparamos então os adultos, ouvintes e surdos, se eles tinham diferenças ou não. Na verdade, os ouvintes, eles escreviam em escrita de sinais, mas havia muita variação, dependendo das pessoas ouvintes, né? Eles estavam preocupados com a coesão de um texto, né? Para melhorar a leitura, mas a produção dos sinais, a produção em pilha, né, a configuração, contato, eles tinham muitos equívocos, né? Então, eles estavam mais preocupados com a coesão do texto do que com a produção dos sinais. Alguns ouvintes, eles se preocupavam com a produção dos sinais, né, com contatos, com símbolos de contatos, porém havia muita variação entre eles. Em alguns surdos eu conseguimos perceber que eles estavam mais preocupados com os sinais, com a configuração, o contato, mas esqueciam da coesão, não se preocupava tanto com a coesão textual. Mas alguns surdos tinham essa capacidade de fazer essa coesão textual e nós refletimos. Os ouvintes, eles sabem escrever enquanto só L2, né, que é em sign writing. Então L1 é português e L2 sign writing, né, a escrita da língua de sinais. Eles são capazes e eu acredito que é da mesma forma com que os surdos, eles tendo o acesso
a escrita de sinais como L1, eles podem aprender com mais facilidade a L2 como português. E isso não atrapalha, não prejudica em nenhum momento. Então, alguns surdos que nunca escreveram em Signwriting, eles não estão acostumados com coesão textual. Porque os ouvintes, eles estão acostumados com isso, porque isso tem uma relação histórica com a escolaridade deles. Eles cresceram com uma escolarização assim, onde as professoras sempre orientavam a prestarem atenção na coesão textual. E isso foi forte quando nós observamos isso na escrita de sinais de pessoas ouvintes. Como resultado, tanto para ouvintes quanto para surdos, o Signwriting é positivo. Não tivemos muita diferença entre essas pessoas, né? Sabemos com que as pessoas não aprendem da mesma forma, né? Da mesma forma que nós temos variação na escrita da língua portuguesa, nós também identificamos isso na escrita de sinais, no caso, Signwriting. Next slide. Oh, next slide. Oh, okay. Oh, look. Nice. Thank you. Thank you. Oh, thank you. Is that thank you? Thank you? I don't know. I think it's thank you. Thank you also. Thank you. Yeah. Very nice. 1 second. Let me get back here. Woo. Very good. Thank you. And wait, I want to tell Deborah something. I want to tell you that you have some questions or comments. People on the side wrote to you. For example, I think it's Matson. It's Libras Escrita. They said, congratulations, Deborah. Excellent perception about the sign writing versus the use of numbers in mathematics. So, I think that must be Matson saying, yay! And then, another one. Ótima percepção sobre o uso do signwriting e diferença. Oh, I'm so embarrassed, I can't say it properly. But that is probably what he just said. And somebody just said, big smile. Because I couldn't say it. So you'll have to talk to him later and he'll tell you what he said, okay? So I just want you to know that everybody thinks it's wonderful and we thank you very much. And actually you're a little early. The next presentation is not until 12:15. Or in our case that's 12:15, but at in 10 minutes. So is there anything else you would like to tell us? What is your future? What do you want to do with signwriting in the future? We can't hear you for some reason, Diego. I don't know why, but it's okay. Maybe we can interpret it later. We could put a voice on it later. Oh, now we can hear you. Wait a minute, please.
I believe somebody is here. It looks like Gilberto Goulart, perhaps? Oh, it's me. I'm sorry. Maybe I am too soon. Yes. Oh, Gilberto, you're a hearing person? Oh, yeah. I'm sorry. Should I turn this out? Oh, you're very sweet. I think what you need to do is come back. You're number 27, so Okay. you are at the top of the hour. I don't know how it is in Brazil, but for us it would be 1 o'clock in California time, so you're about 3 or 4 hours later. So right now, the presentation is somebody else. It's Matson with Silvana and Eva Barbosa. Okay. And so your presentation 27, you're the next one after the next one. Okay. Fantastic. Should I come back maybe half an hour, 1 hour from now? Yeah, around 10 minutes to the top of the hour. Does that make sense? Okay, fantastic. You'll see you then, Gilberto. I look forward to it. Okay. It's a pleasure to meet you. Thank you very much. It's a pleasure to meet you as well. Thank you, Gilberto. Thank you. So now we'll go back. Now, Diego, I think we can hear you now, maybe? I hope so. I hope so. Can you say something? Yeah. Okay, we can hear you. So I think Deborah was telling us about the future. Right now, I'm looking into PUD. Oh. Oh, PhD. I'm working on my PhD. Yeah, we can't hear the Portuguese of it, though. So, Diego, can you talk? I don't know. Okay. Deborah is signing in ASL, and I am interpreting for her. Oh, I'm sorry, Adam. Sorry. That's funny. Go ahead, Deborah. Yes. What's the matter? So I'm working on my PhD, and my topic is on morphology. I don't know why we left one language to the other. Morphology. It's correct, Adam. Yeah. My topic is on the morphology of sign writing in linguistics. And I have been going for 1 year. I've just started it just now, so it's really new. And the reason that I'm doing that research is because, let's say, for example, you have a sign with this hand shape and with that movement. I'm looking into how that part of a sign can be added with another part of morphology in sign language, like this in sign writing. So you have one forward movement, and then you have two forward movements, which would be one part, an added morphology. Mm-hmm. So if I was to say to give to one person, and then to give to a second person, and then to say, okay, now I'm going to give to a third person having the 3 forward arrows, that movement, each of those different movements have a different meaning because they're associated to a different person. So you have 3 different people. So that's the topic with morphology, as to how each of those movements have that meaning. And so it would be an error if, let's say, I did this.
that would be wrong to write that 3 repeated times because there's too many unnecessary handshakes in there. So you have to learn the correct morphology of the sign to put all 3 arrows on the same handshake because it's that one single handshake doing it rather than 3 separate ones. It's okay. So do you understand what I'm saying? Yeah, I'm happy to know about your work. Thank you for explaining it in ASL. That's very nice. So you know ASL too. You know many languages. I only know a little bit of ASL, not that much. So, well, I hope that in the future we can meet in person. Yes. It's my dream. So, Deborah really say good. it's my dream. well, I really would really love you here. So maybe in the future you'll come. You never know. And Deborah, it means a lot that you shared with us today from Brazil. It's the beginning of a collaboration. We can talk with each other on computers. And you're welcome to ask questions anytime, and maybe we can provide you with materials, and we'll all share. That's the point of this symposium. So thank you very much for presenting here. And if you have more materials that you'd like to put on your webpage, I'll be glad to put it up later. Okay? Okay, thank you, thank you. And now I'm waiting for the next group. They're due in 1 minute. Where are they? Okay, waiting for Matson. Yes, the next group is presentation 26. And